Olá, milho ou pipoca? O que você vai querer ser? Às vezes nós paramos para pensar em tanta coisa que acontece em nossas vidas e, e às vezes nós precisamos usar a analogia, né, desse cereal, o milho, que é cultivado em uma grande porção de países no mundo. É extensivamente utilizado como alimento humano e para a ração animal, devido às suas qualidades nutricionais, que são muitas, todos nós sabemos. O grão ele possui diversos benefícios e dentre os quais nós podemos citar que previne doença nos olhos, fortalece o sistema imunológico e ajuda a emagrecer, reduz os níveis de colesterol e melhora o trânsito intestinal. No que concerne a pipoca, o milho ele é apenas um caroço que não tem muita utilidade. Mas quando submetido ao fogo, ele transforma-se em uma pipoca macia, comestível e é apreciado pela maioria das pessoas. Quem não gosta de uma deliciosa pipoca? É muito difícil, né? Todos nós gostamos. Mas que lições nós podemos aprender com o milho no que se refere ao processo de conversão em pipoca? Bora lá? Estamos dentro da mesma panela, se fôssemos o milho. Assim como o milho, querendo ou não, vivemos no mesmo mundo. Logo, não deveria haver ninguém melhor do que ninguém. Contudo, cada ser humano possui o livre-arbítrio para se fazer as suas escolhas. E, sendo assim, os resultados são diferentes. O milho, nessa fase, ele não possui qualidade nenhuma, que nem a galinha vai comê-lo. No caso do milho de pipoca, que é o que estamos falando, né? E muitas vezes também estamos passando por esse estágio. Nós estamos sendo duros e sem valor. Diversas vezes desrespeitado e ignorado por si mesmo e pela sociedade. Por isso, é necessário passar pelo processo de transformação. Ficar estagnado, ver o tempo transpassar, reclamar de tudo e de todos, não soluciona os problemas da sua vida, de maneira alguma. No caso do milho, a transformação ocorre quando ele é submetido ao fogo. E o fogo representa os nossos desafios e provações que a vida nos impõe. Ou que provocamos, é lógico. Passar pelo fogo pode ser algo doloroso, cansativo e que vai depender de muitos esforços e dedicação. Mas alerto da necessidade de submeter isso, de submeter-nos a isso, mesmo que a princípio não vislumbremos um mundo melhor. Como já ficou claro, a transformação do milho em pipoca macia é o símbolo da grande transformação porque devem passar os homens e mulheres para que venham a ser o que devem ser. O milho de pipoca, ele não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro, né? Então, esse milho de pipoca somos nós, duros, quebradentes, impróprios para comer.
Ninguém consegue comer um milho cru. Até o piruá, né, é difícil, né? Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. O milho de pipoca que não passa pelo fogo, ele continua a ser apenas um milho de pipoca. Para sempre. Não há outro remédio, né? Mas, dessa mesma forma, se dá conosco. As grandes transformações, elas acontecem conosco quando nós passamos pelo fogo. O fogo do Espírito Santo, o fogo das provações. E quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. As pessoas ficam de uma mesmice e de uma dureza até assombrosa. Só elas não percebem porque acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Infelizmente, né? Conhecemos tanta gente assim. Mas de repente, né, vem o fogo e faz lá o seu trabalho, o seu milagre. O fogo é a vida que nos lança numa situação nunca imaginada e pode ser o fogo de fora, como perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Ou então, pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, que é o mesmo que apagar o fogo. E sem fogo, o sofrimento diminui. É com isso se perde, né? Ou diminui também a possibilidade da grande transformação que poderia ocorrer em nossa vida. Na sua vida, na minha vida, né? Eu imagino, lá no caso do milho, que o pobre milho de pipoca, fechado na panela, ficando cada vez mais quente, ele pensa que a sua hora chegou. Tudo vai acabar para ele. Agora já era, né? Ele vai morrer lá dentro da sua casca dura, fechado em si mesmo. Ele não pode imaginar um destino diferente para ele próprio. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ele. O que o pobre milho não faz a menor ideia é do que ele é capaz. Mas aí, sem aviso prévio e pelo poder do fogo, a grande transformação acontece, né? Aquele bum! E ele aparece como uma outra coisa. Completamente diferente, né? Completamente mudado. Coisa que ele nunca havia sonhado ser. Agora é uma linda e deliciosa pipoca e que tem um novo propósito: alimentar as pessoas. Percebe a transformação desse milho? Como as coisas aconteceram para ele? Mas no meio de toda essa pipoca fica quem? O piruá. Já o piruá é o milho de pipoca que se recusou a estourar. Falando de vidas humanas, são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. A sua presunção e o medo de mudança são a dura casca que não estoura nunca. O seu destino é triste. Ficarão duras a vida inteira e não se transformarão, a exemplo da pipoca, né? Na flor branca e macia que ela se transformou. Não darão alegria a ninguém. Terminado o estouro alegre, né, da pipoca, e lá no fundo da panela vão ficar esses piruás que não servem para nada. E o seu destino é o lixo. O que você vai querer ser?
uma pipoca ou o piruá, que se recusou a transformar. A transformação pura e verdadeira da vida ocorre quando nós somos submetidos a essas provações e nos tornamos macios e gostosos de se conviver. E da mesma forma em que o milho, após ser submetido ao fogo, ele se torna uma pipoca. E a pipoca gostosa e macia é comestível. Mudar pode até ser difícil e, quem sabe, até podemos pensar em improváveis mudanças para a nossa vida. Todavia, não mudar pode ser fatal. É muito melhor ser uma pipoca para as pessoas que estão ao nosso redor do que ser aquele piruá duro e sem perspectiva de vida. O milho de pipoca que não passa pelo fogo, ele continua a ser milho de pipoca para sempre. E assim, né, acontece com a gente. Eu repito, as grandes transformações acontecem quando nós passamos pelo calor. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Não seja um piruá que não estourou. Por consequência, não se transformou em uma pipoca. Ele representa as pessoas que, por mais que resista à possibilidade do fogo, com o intuito de fazer o processo de transformação, se recusa a mudar. Muitos imaginam que não pode, de maneira alguma, existir coisa melhor do que o seu jeito de ser. A sua prepotência, presunção e egoísmo são a dura casca que não estoura nunca. O destino dessas pessoas é lamentável, pois ficarão duras a vida inteira e o seu destino final é o lixo da vida. Assim que possamos optar pelo processo da submissão ao fogo e com a finalidade de transformar e melhorar o mundo, porquanto assim como o milho se transforma em uma flor branca, macia, comestível, ao passar por esse processo, também nós temos essa oportunidade. Podemos mudar. Podemos ser melhor que ontem. Podemos fazer o mundo das pessoas melhor. Eu espero que o seu destino não seja como o do piruá, que vai para o lixo e nunca mais se desabrochará em uma flor de pipoca. Aí, né, eu vou te perguntar de novo. Que tal um banho de sol para amaciar o seu coração? Hã? Pense bem nisso que a gente conversou e guarde no seu coração essa ideia, essa analogia da transformação do milho em pipoca quando se submete ao fogo. Porque todos nós também, quando nos submetemos ao calor do Espírito Santo, ao calor da vida, pelos sofrimentos nós tiramos grandes lições. Nada na nossa vida acontece por acaso, tá? Esse texto foi uma mescla de um texto da irmã Brígida Cunha, que é da Associação do Sagrado Coração de Jesus, e do Francisley Liberto Batista. Ele é secretário de Controle Externo e auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Fiquem bem e reflitam.